Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Sejam todos muito bem-vindos, canal Colorado, Cris Colorado. Vamos falar um pouco sobre o nosso Inter e nossos desafios que a gente tem, que estão por vir. A gente vai enfrentar o Bahia. A gente tem que respeitar sempre os adversários, é importante. A humildade é algo que tem que ser sempre vigente em qualquer partido, em qualquer partida. E eu acredito que a gente tem uma boa chance de ganhar o Bahia, porque os clubes, vamos dizer assim, de pequeno e médio porte, temos que vencer. Contra times grandes tu pode trocar pontos, mas contra times de médio e pequeno porte tem que vencer, porque eles têm menos jogadores de hierarquia, porque eles têm uma renda menor, porque eles não têm toda a capacidade que um clube do status quo do Internacional tem. Esse time que o Abel conseguiu encaixar é um time interessante, porque na defesa ele está ajustado com o Moledo, que consegue ser o senhor da defesa. É um zagueiro incrível, tira todas as bolas, tá sempre atento, ajuda às vezes os companheiros que não conseguem ir bem. Por exemplo, o Zé Gabriel contra o Boca Juniors foi muito mal, e o Moledo tava ali tentando se virar por 3, até porque o Wendel também foi muito mal. Depois a gente tem o meio de campo, que tá bem encaixado. Cada um tá sabendo bem a sua função, a função que tem que exercer dentro de campo. O Abel, em pouquíssimo tempo, conseguiu ajustar essa equipe, coisa que o antigo treinador não fazia, porque uma coisa é tu vencer jogos, outra coisa é tu vencer campeonatos. E quando tu não tem uma defesa forte, quando em todos os jogos, apesar de ter tido uma defesa forte, o Koudé, mas em todos os jogos era um pavor, porque as equipes geravam ao Internacional situações muito significativas ao nosso gol. E por vezes a gente escapou de perder vários jogos e o desempenho ele caía muito, porque muitos se seguram no Brasileirão, que a gente ficou líder, mas era algo ilusório, não era algo que tu via alguma possibilidade de dar certo. A mesma coisa foi na Libertadores, porque o primeiro Grenal em que a gente tinha a chance de eliminar o Grêmio e tirar eles da Libertadores, o Cudê colocou um time totalmente covarde, um time incapaz, que não tinha nenhuma... Que não atacou, que não fez o Grêmio sangrar. E a gente fez aquele papelão daquele Grenal horrível. E no Chile, onde a gente poderia ter utilizado os reservas, onde a gente podia ter utilizado os titulares e ter vencido a Universidade Católica, mas ele colocou os reservas. Ele pouco se importava, vamos dizer assim, com o Internacional, tanto que na primeira proposta ele foi embora. Então a gente tem que amar e sempre defender a instituição internacional. O Koudé, eu gostava dele, achava ele um grande técnico, mas ele se mostrou um covarde e se mostrou muito limitado, porque em várias partidas onde a gente teve dificuldades e aí a gente tinha que ver a mão do técnico nas trocas para mudar a perspectiva da partida, ele não fazia bem, ele acabava sucumbindo, fora que os adversários encontraram maneiras em anular o seu esquema, e ele não tinha a capacidade de tentar fazer uma leitura da partida e mudar o panorama da partida. Outra coisa que eles dizem que potencializou jovens. Como tu vai potencializar jovens se, vamos dizer assim, que os que mais contam na minutagem é o Zé Gabriel e o Fux? E quando ele colocava os jovens era em equipes alternativas. Uma coisa é tu botar os jovens em equipes alternativas, outra coisa é tu fazer dos jovens teus titulares,
ou colocar os jovens, vamos dizer assim, num segundo tempo com uns 35 minutos, com uns 40 minutos, ou também, ou tu mesclar os jovens, mas tu usar os jovens, porque o Yuri Alberto ficou no banco no último jogo contra o Palmeiras, mas estava jogando o Caio Vidal, estava jogando o Praxedes, estava jogando o Heitor. Potencializar os jovens também seria marcante se fosse o caso para defender o trabalho do Coudet. Mas no cômbito geral, o trabalho foi razoável, mas tem gente que é apaixonada por ele. Eu não consigo compreender, parece que eles são mais apaixonados pelo Coudet do que pelo Internacional. Mas a gente tem que colocar... eu sei que é página virada, mas é importante marcar essas coisas, né? Porque, infelizmente, o Coudet foi uma decepção. Se mostrou ser um técnico que não tinha a compreensão do time que estava treinando. E um exemplo claro é o Cuca do Santos. Porque o Coudet ficava reclamando que tinham prometido aquele determinado jogador, aquela outra coisa. Vamos dizer assim, a direção errou no que tange a isso, pode até ter errado, mas só que a gente tem que se lembrar que a gente está em pandemia. O Coudet nunca fez essas importantes reflexões, porque, vamos dizer assim, não tem renda do público, que é uma renda muito grande e significativa, que enchia os estádios. Muitos sócios deixaram de pagar porque não tinham renda para poder aportar no clube. E o que o Coudet podia ter feito desde o início do ano, potencializar os jovens, para ir vender os jovens e trazer os reforços que ele queria, ele não fez. Algo que o Cuca está fazendo, ele está usando os jovens. Vamos dizer assim, ele pode perder o campeonato a Libertadores? Pode perder, mas só que a gente tem que entender aonde ele já chegou. Numa competição importante, ele usa jovens. Ninguém diz para te fazer o time inteiro de jovens, mas dentro da estrutura do time, pelo menos uns 40% sendo jovem e tendo pelo menos uns 4, 5 da base no banco para poder fazer as trocas, para poder mudar o panorama das partidas. O Cuca faz isso, o Coudet nunca fez. E o Abel, em pouco tempo, colocou jovens. Tá fazendo um trabalho bacana, apesar das eliminações. Obviamente, ninguém quer ser eliminado, mas a gente viu que teve algo de diferente, porque durante todo o ano, as boas partidas que o Coudet fez foram partidas assim palpáveis. E dá para contar nos dedos os bons jogos que ele fez. Bons trabalhos. Um bom trabalho, porque muita gente diz que foi maravilhoso, é o do Cuca. Usa jovens, pegou um clube em uma crise institucional gigantesca, pegou um clube que não podia contratar, pegou um clube que tinha muitas dificuldades para regularizar alguns jogadores e mesmo assim sentou para trabalhar. O Gesualdo antes não conseguia fazer nada com esse time e ele conseguiu fazer. Só que aqui tem um monte de gente que passa a mãozinha na cabeça do Coudet. Vamos dizer assim, que teve pessoas dentro da mídia xenófobas que criticavam o Coudet por criticar. Posso até concordar, mas só que a gente tem que colocar uma coisa: quem critica o Coudet não é porque é xenófobo, todos que criticam o Coudet porque é xenófobo, porque a gente apenas viu que, por exemplo, no meu caso, eu nunca seria xenófobo porque eu gostava muito do Coudet. Eu analiso o trabalho e o trabalho foi limitado, razoável. Muitos dizem, ele utilizou jovens, mas como ele utilizou esses jovens? Ele quis potencializar esses jovens, ele quis dar mais minutagem para esses jovens, ele colocou esses jovens para jogar com os titulares, ele transformou esses jovens em titulares, porque vamos lembrar uma coisa, muitos dizem do Heitor. O Heitor foi colocado pelo Odair Hellmann. E tem outra coisa também importante a marcar. O Heitor só começou a jogar depois que o Coudet viu que não dava para usar o Rodinei, porque o Rodinei estava muito mal. Não foi por convicção ou porque queria colocar os jovens. É importante marcar isso. Mas parece que já está consolidado que
vai vir o Miguel Ángel Ramírez. Eu gosto do Miguel Ángel Ramírez, acho que a gente tem que dar tempo pro Miguel Ángel Ramírez. É um técnico que tem um técnico muito estudioso, um técnico que gosta de utilizar a base, um 4-4-3, um jogo posicional, onde os jogadores vão, a bola vai trabalhar, não vai ser aquela coisa à la louca, time de índio, que todo mundo quer a bola. É algo que requer tempo e respaldo. A gente tem que dar tempo e respaldo para o nosso mister, porque ele vai, eu acho até que a médio e longo prazo desenvolver um trabalho muito bom, e ele tem muita condição. Ele é um técnico de excepcional hierarquia, e vai, sem dúvida nenhuma, potencializar jovens. A gente tem uma base muito boa, uma estrutura de time muito boa, e com certeza vão chegar contratações. É uma pena, eu gostaria que pelo menos o Abel terminasse o trabalho para entregar o time do Inter na ponta dos cascos, porque melhorou bastante depois da saída do Koldé. E vamos ver o que vai dar. As perspectivas são boas. As perspectivas do círculo virtuoso me parecem muito palpáveis. E as coisas vão dar certo. Vão dar certo para nós, torcida colorada. E a gente vai poder comemorar títulos. Vamos poder estar felizes. E vamos poder fazer com que as nossas crianças elas possam ser colorados, porque nesses últimos anos foi muito duro para o coloradinho que não viu seu time ser campeão. Valeu por tudo, tenham todos um feliz ano novo, que só coisas boas e abençoadas aconteçam com todos, e que no próximo ano o nosso técnico consiga ajeitar esse clube e faça o Internacional voltar a ser o que ele sempre foi, um gigante na América e no mundo.